de número 3, 19 de abril de 2026, que foi domingo. Aí diz assim a palavra do Senhor: a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Aí o textual está lá em Gênesis 16, versículo 2. Aí depois vem a verdade prática. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. Eu ouviu Abraão a voz de Sarai. Daí a verdade prática diz assim: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Daí a nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 16, do versículo 1 ao 16. Daí eu vou ler o primeiro, daí o sermão pode continuar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão e a voz de Sarai. Assim como Sara, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, deu mulher a Abrão, chamada ao fim de 10 anos de Abrão, Sarai, mulher. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada os seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, Agar, minha serva foi em teu pecado. Vendo ela, agora que concebeu, seu menos, sou menosprezada aos teus olhos. Senhor, julgue e me. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Mas ele que bom é o teu filho. E assim Sarai, que era o anjo do Senhor, achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho do deserto. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-me mais o anjo do Senhor: ficarei sobremaneira a força de Deus, e não será cansada, ou numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor o viu. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará no meio da casa de todos os homens. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei, eu também, para aquele que me vê. Por isso se chama aquele povo de Raai,
disse a Isaías, Cabelos, Perez. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho que tivera Agar Ismael. Era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Vamos orar mais uma vez, e daí eu vou passar para o irmão César, que vai ministrar a lição nessa noite. Grandioso Deus e soberano Pai, te louvamos, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estar aqui na tua presença nessa noite. Oh, Pai amado, abençoa teus filhos, tuas filhas, que vieram na tua casa para aprender do Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que formaste esse mundo. E todas as coisas foi formado pelo poder do Senhor. Oh, Pai amado, eu entrego tudo em tuas mãos nessa noite. Abençoa teu servo que vai administrar a lição. Pai, dá sabedoria para teu servo. Oh Deus, a glória, te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmão Sérgio. Ao Senhor, meus irmãos. Pode tomar assento, por gentileza. Espero não cansar demais os irmãos, mais uma lição, mas esta é a que eu deveria ministrar. Justifico desde já a ausência do irmão Antônio, por motivo de trabalho, não pôde estar conosco hoje, irmãos. Esta noite vamos falar a respeito da lição do número 3 da nossa revista, né? Que tem por uma palavra-chave impaciência. Já fizemos leitura do texto concernente à lição, está lá em Gênesis 16, não é? Essa lição vai ligar uma ligação direta com a lição anterior. E antes de eu entrar na lição, irmãos, eu preciso retratar uma situação da aula passada. Os irmãos lembram que na aula passada eu mencionei com os irmãos que Abraão saiu de Harã antes de seu pai Terá ter morrido, correto? Não se recordam disso? Perfeito. Vamos ler antes ali, então, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, irmãos. Aqui fala a respeito do discurso de Estevão. Os irmãos bem sabem, eram os primeiros diáconos da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e temor a Deus. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde agora vocês vivem. Então, Estevão, que era judeu, que tinha acesso à literatura da época, né, à tradição judaica, disse que Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, Deus fala com Abraão lá, e depois da morte do seu pai, que Abraão vem a Canaã.
Então, uma possível resposta para as datações que estão lá em Gênesis é de que algum copista tenha se errado no número. Tá? Então, há essa possibilidade no meio acadêmico de que, ao fazer as cópias, um copista colocou errado a data. Por isso, a data fica divergente entre a saída de Abraão de Harã, que coincidiria então com o seu pai vivo. Mas Estevão diz que ele saiu após o seu pai ser morrido, após o pai de Abraão ter morrido. Então, fechando esse parênteses, vamos adentrar a lição hoje. Amados, nós lemos ali, a leitura bíblica em classe, acompanhe na tua revista, por gentileza, o verso 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de... Pode falar, irmão. 10 anos. Será que 10 anos esperando uma promessa é suficiente para nos deixar impacientes? Será que 1 ano? Será que 1 mês? Depende da promessa e da tua urgência em que ela se realiza. Se a promessa for de uma enfermidade que tu seja curado, cada dia que tu passar com a enfermidade, tu está sofrendo. Então, se Deus prometeu, Deus pode fazer na hora, Deus pode demorar. Certamente que vamos ficando impacientes de ver algo prometido na nossa vida e esse algo não se realizar. E é um perigo, irmãos, quando a impaciência ela entra em cena, porque a impaciência ela vai minando a nossa fé. A nossa fé ela é gerada dentro de nós a partir do ouvir e ouvir da palavra. Então, uma palavra que gera esperança no teu coração em relação ao teu filho que se desviou da igreja, a uma doença, a um fruto de uma família estéril, a uma bênção o qual o Senhor tem a nos dar, um carro novo, uma casa própria, o céu, infinitas promessas da parte de Deus que o Senhor tem para os seus filhos. Essas promessas, quando elas demoram na nossa expectativa, dentro do nosso ponto de vista, porque para Deus nunca está fora do tempo, Deus existe fora do tempo, então Ele age dentro do tempo, cronos, a hora que Ele quer. E nos planos de Deus, tudo está ordenado de acordo com a sua vontade. Ele não chega antes, Ele não chega depois, a sua promessa não é tardia. Mas para nós, por vezes, parece que ela se demora. E a demora no cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida geram sim impaciência. Nós não vamos dizer que esperamos pacientemente no Senhor todo o tempo. Por vezes nós ficamos tristes. Sim, nós não conseguimos antecipar o cumprimento da promessa, mas nós conseguimos retardar o cumprimento da promessa diante da nossa resposta a Deus. Então Deus é muito metódico, Ele é muito detalhista naquilo que Ele fala. E parece que às vezes procuramos alguma brecha na sua promessa, como nós vamos ver nesta lição. Então, irmãos, a impaciência de Abraão e de Sara, mas a negligência de Abraão diante da iniciativa de Sarai. A iniciativa de Sarai, a negligência de Abraão e a rebeldia de Agar vão tomar a cena nesta lição. Mas é preciso ver, irmãos, um pouquinho antes, que é Gênesis 15. Se a promessa está tardando, qual era a promessa? Porque a promessa de Gênesis 12
de quando Deus fala com Abraão, lá em Ur dos Caldeus, para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que ele lhe mostraria e daria aquela terra a ele e a sua descendência. Está lá em Gênesis 12, mas vamos avançar um pouquinho, irmãos. Após ali do capítulo 13, a desavença entre Ló e Abraão, que eles se separaram, né? Depois Abraão socorre. E então temos a aliança de Deus com Abraão em Gênesis 15, conforme nós podemos acompanhar na Bíblia Sagrada. Para a leitura de Gênesis 15. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, ou algumas traduções, Eliezer ou Damasceno. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aqui Abraão está abrindo o coração dele para Deus. Diante das promessas de Deus, se tardando em cumprir na sua vida. Aqui já estava tardando. Ele já estava habitando na terra. E ele diz para Deus que Deus o engrandeceu, Deus o prosperou, ele está rico, está cheio de bens. Mas quem herdará isso? E ainda que ele agora habite na terra, qual a sua herdade, qual a sua posteridade que habitará na terra para o cumprimento total da promessa de Deus? Então, ele está já abatido, triste, vendo que as promessas do Senhor não se cumprem, embora o Senhor o guarde, embora o Senhor dê livramento a ele, embora o Senhor faça tantas outras coisas, mas parece que aquela promessa de Deus não tem se cumprido ainda. Então o Senhor responde para ele, porque a queixa dele era que, se eu não tenho filhos, quem vai herdar isso tudo que eu adquiri? Quem vai herdar essa terra que o Senhor me fez entrar nela? O Senhor me fez sair de Ur dos Caldeus. O Senhor me fez chegar até aqui. Toda essa jornada de fé que eu tenho feito diante do Senhor, o Senhor tem contemplado, mas já estou velhinho. Quem vai herdar essa terra? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, tu me fez promessas, mas tu ainda não as cumpriste. E diante do não cumprimento das tuas promessas, quem herdará isso? Um servo? Eliezer de Damasco? Será que para o Senhor cumprir a tua promessa, o Senhor vai usar deste mecanismo humano? Porque era costume dos povos daquela época, quando um casal não tinha filhos, podia-se herdar o filho de um escravo. Então, esse filho desse escravo passava a ser filho deles e ele então herdaria toda a riqueza da família. Mas Deus vai responder para ele. Ora, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Ou seja, tira da tua cabeça que vai ser dessa forma aí, tá? Não é assim, da forma que tu está pensando, que eu hei de cumprir a minha promessa na tua vida. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Opa! Agora sim. Se tinha alguma dúvida na cabeça de Abraão, Deus tira a dúvida dele e fala que o filho que vai herdar tudo, o herdeiro dele, seria um filho gerado por ele, que viesse dele, do sangue dele, de dentro dele. E então o Senhor o leva para fora, mostra o céu para ele, pede para ele contar as estrelas. Se tu puder contar as estrelas, assim será a tua descendência de tão numerosa que é.
Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Note que Abraão creu no Senhor, mas em seguida ele pede um sinal. Ele creu, recebeu a promessa pela fé, mas ele pede a Deus um sinal. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, tirei dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Então o Senhor mostra para ele aqui um método, um mecanismo, como se fosse um contrato. Abraão trouxe, o Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Ele partiu a novilha, ele partiu ao meio uma cabra, ele partiu ao meio um carneiro. Mas as aves ele não partiu. Nisto, as aves de rapina começavam a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. As aves de rapina que intentam atrapalhar, que intentam contra aquilo que Deus mandou ele fazer, note que sempre haverá uma dificuldade, irmão. Sempre haverá uma dificuldade. Tanto é que ele passou o dia enxotando aqueles animais, impedindo que os animais se alimentassem do sacrifício que ele estava fazendo. Ao pôr do sol, ele passou a tarde toda. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então Deus fala para Abraão como iria acontecer, para que tranquilizasse o pai da fé. Jeremias 34 vai relatar episódio semelhante. O que parece ser um costume 34, 18 e 19. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Ou seja, o ato que Deus mandou Abraão fazer era uma aliança entre Abraão e Deus. Neste ato aqui, irmãos, passava-se as 2 partes da aliança, entre meus animais sacrificados. E aquele que não cumprisse com o que fora tratado, teria o mesmo fim dos animais. Abraão adormece. Então Deus passa pelo meio dos animais. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: se tu não conseguir cumprir, não tem problema. A minha promessa independe da tua parte. Tá? Então tu pode ficar dormindo já. Eu vou passar. Não tem por quem jurar. Deus não tem por quem jurar. Porque Ele é Deus. Então Ele fala que vai velar pela palavra dele. Então Ele passa entre meus animais para fazer esta aliança com Abraão. O que é um costume relatado também lá em Jeremias 34, como eu li para os irmãos. Então, irmãos, na introdução da lição,
Deus fez uma promessa a Abraão, essa que nós acabamos de ler em Gênesis 15. Mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Certamente que Abrão relatou o episódio a Sarai. E talvez, na cabeça de Sarai, podia ser que Deus tivesse dito para Abraão: seu herdeiro não será o Eliezer Damasceno. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Mas então, Sarai tenta usar aquilo que Deus falou. Vamos conjecturar aqui, irmãos. Vamos supor que Sarai falou assim com Abraão: Abraão, meu marido, o que foi mesmo que Deus falou para ti lá? Falou que seria uma descendência tua, né? E não seria o teu servo. Mas acho que ele não falou que tinha que ser comigo. Ele disse que ia ser através de você. Tu lembra como é que era lá em Ur dos Caldeus, quando a gente saiu de lá? Era um costume antigo, irmãos. Se por acaso o casal não tivesse filhos, existia também no Código de Hammurabi e na lei de Nimrod, uma coisa assim. Um contrato de casamento permitia que fizesse-se uma cláusula nele, onde que, se a mulher não pudesse gerar filhos e dar descendência ao marido, ela poderia usar um artifício legal dentro de uma lei, que era fornecer ao seu esposo a sua serva, para que então ele fizesse relações com ela, ela engravidasse e adquirisse o filho, e esse filho seria legítimo dela, da esposa. É como se fosse uma barriga de aluguel. Mas será que, mesmo sendo uma lei humana, será que Deus iria usar desta forma? Note, irmãos, que a dúvida de Abraão já foi sanada, porque uma lei já permitia que ele usasse um de seus servos como seu herdeiro. Deus disse: não será este o teu herdeiro, será alguém vindo de ti. Ora, mas, como isso aqui é anterior à vida de Moisés, e Moisés ainda não havia escrevido o Pentateuco, não estava dito na lei algumas coisas, na lei de Moisés. Não estava escrito o Gênesis ainda. Mas no Gênesis, nós sabemos que Deus os fez macho e fêmea e que ambos são uma só carne. Logo, dentro do casamento de Abraão e Sarai, eles eram uma só carne. Então, a promessa que Deus fez nesta aliança envolvendo Abraão também envolvia a Sarai, mesmo que ela não entendesse dessa forma. Mesmo que a impaciência diante do não cumprimento da promessa chegasse até eles. Então, Sarai tem uma ideia, a princípio brilhante. Abraão, mas vai que é assim que Deus vai cumprir a promessa. Será que não cabe a nós fazermos algo para que se cumpra a promessa? Sempre cabe a nós fazermos algo, mas às vezes esse algo é crer, não agir. Porque crer implica ter paciência. Agora, se eu não tenho uma direção de Deus, toda ação que eu tiver, ela pode e vai acabar em algo que eu não desejava. Por quê? Porque eu não fui dirigido por Deus nesta ação. Se a minha atitude, baseada no que eu entendo, vai me gerar um problema, eu preciso esperar um pouco mais. Então, ainda que tal costume fosse vigente na época, não era assim que Deus desejava cumprir a sua promessa. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa.
Todos os que são dominados pela impaciência sofrem consciências ruins. E com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Vamos ao tópico primeiro. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus no cumprimento da sua promessa. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se, e a promessa não se cumpriu. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, como a idade avançada do esposo e dela, sem mencionar o fato que ela era estéril, né, irmãos? Como vimos já lá em Gênesis 12, de que Sarai era estéril. Um parênteses, irmãos, vocês já notaram que a promessa de Deus passou por 3 mulheres estéreis. Os 3 patriarcas tiveram esposas estéreis. Mas vamos dizer que a de Abraão foi Abraão mesmo que escolheu. Mas a de Isaac foi dirigida por Deus e também era estéril. A de Jacó também era estéril. Então, tem aquele ditado que é pouco Deus é bom, trazer demais, já viram? Pois é. Uma esposa estéril gerar filhos, tá bom. Já não é fácil de acreditar. 2 na sequência, para cumprir a promessa, isso aqui, qual é a probabilidade de que isso acontecesse? Agora, 3, estatisticamente isso é impossível. De que a nação de Israel tenha se formado por gerações em sequência através de 3 casais, 3 mulheres, as quais eram estéreis. Então, Sarai era estéril e já era idosa. Não somente o fato de não gerar, como o fato de já não menstruar mais, estar já em uma idade da menopausa, o que clinicamente constata-se hoje como humanamente impossível de gerar. Mas Deus torna um ventre estéril num ventre fértil. Deus torna uma idade avançada em um milagre. Ou seja, não é porque alcançamos uma idade na fé que não podemos mais gerar filhos na fé. Ainda idosos, podemos ainda assim propagar a mensagem do Evangelho, fazer discipulado com alguém mais jovem, podemos retransmitir a nossa fé para o próximo. Não é porque estamos velhinhos ou cansados que a nossa jornada aqui na Terra se acabou. Mas o tempo passava, desfavoráveis, pensou em uma solução humana, na verdade um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Imagine a angústia que estava Sarai, né? Diz que Abraão foi o pai da fé, mas vamos supor que Sarai já tivesse chutado o pau da barraca. Dentro de Sarai, porventura, ela já não tinha mais fé. E ela vendo que o seu esposo, ao qual ela amava, ainda aguardava o cumprimento da promessa, mesmo em avançada idade, mesmo após muitos anos, isso deveria entristecê-la muito. O fato de Abraão crer num Deus que lhe fez promessas, mas que não cumpre essas promessas. E ela sem poder gerar, sem poder contribuir para aquilo. Certamente Sarai, vivia angustiada com essa circunstância, de que ela não poderia, aos olhos dela, ser através dela que Deus cumprisse a sua promessa. Então, como Deus disse claramente que vai ser através de Abraão, logo ela tentou ajudar. Claro, sem consultar a Deus, o que gera um problema. Assim, Sarai sugere a Abraão que se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai.
O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar nosso caráter. Então Deus usa tudo que está ao seu alcance para que se cumpra a vontade dele. Mas a vontade dele de cumprir as promessas é no tempo dele, da maneira a qual ele determinou. Ponto 2. Abraão aceita o plano de Sarai. Não bastante a ideia maluca de Sarai, de que fornecesse para Abraão uma outra mulher, para que a partir dela fosse gerada filho. Amor, tu já imaginou tu na situação de Sarai? Digo, tendo que cumprir uma obrigação moral e legal, não podendo ter filhos e decidindo entregar outra mulher ao seu esposo. Isso não parece soar bem? Como se fosse deitar-se com outro homem? O teu cônjuge, você entregar o teu cônjuge para outra pessoa, para que a partir dessa outra ligação suscitasse tua descendência. Isso deve ter doído demais em Sarai. Mas Abraão aceitou o plano. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor, conforme o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele cumpriu o desejo do meu coração. Então note, irmãos, dando uma alfinetada nas mulheres agora, que Eva teve também uma ideia a ser dada para Adão. Essa ideia não acabou bem. Uma outra ideia dada por Sarai, agora a Abrão, também não acabou bem. Irmãos, dentro de um relacionamento conjugal, quando um erra, não necessariamente implica que a segunda parte precisa também errar. Não necessariamente implica que adotar uma ideia sem meditar nela seja uma boa ideia. Às vezes uma ideia é só uma ideia e ela precisa ser meditada a respeito das consequências que essa ideia vai gerar, das nossas ações e do que isso implicará em nossas vidas. Certamente que Sarai não calculou bem a sua ideia. Ela calculou o quê? Bom, se Deus falou que tem que ser de Abraão, mas não precisa ser de mim, porque não falou que tinha que ser de Abraão e de Sarai, então ela interpretou da sua maneira, não levou em consideração que ela era uma só carne com seu esposo, portanto teria que ser também através dela, viu que estava em avançada idade, viu que não podia gerar filhos, viu o sofrimento do seu esposo, viu que estava angustiada com tudo aquilo, viu o seu esposo ainda esperando na promessa, teve uma ideia do passado, do seu antigo povo, de que permitia que fosse legalmente aceito um herdeiro desta forma. Então ela pensou, eu forneço Agar, ele deita uma vez com Agar, ela engravida, tem o filho, está aqui o filho, Abraão te contenta com o filho, e eu adquiro o filho para mim, porque está na lei, e está tudo certinho. No plano dela, ainda que mirabolante, ainda que legalmente aceito, ela não imaginou que poderia estar tudo errado. Como deu. Tópico número 3, o ponto 3 do tópico primeiro. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada
Claro, uma serva, deitando-se com o seu senhor, adquiriria a partir de então alguns benefícios a mais do que somente uma serva. Agar passou praticamente a ser uma concubina, embora não haja relatos de que Abraão tenha aceitado com Agar novamente. Mas me refiro aos benefícios e privilégios que Agar recebeu, ou receberia se tivesse feito conforme a vontade de Sarai. Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Há casos parecidos na Bíblia Sagrada, como o caso de Ana, que era menosprezada. Há caso também parecido, uma das esposas de Jacó, onde uma delas engravidava e a outra era estéril. Nota, irmãos, para uma mulher, naquele tempo, a principal obrigação era suscitar descendência ao seu marido. E tinha-se o entendimento de que uma mulher que não pode gerar, não pode dar fruto, é uma mulher amaldiçoada. Então, ela era incapaz de gerar. Ela entendia que estava debaixo de maldição. Então, para que ela pudesse ser participante da bênção de gerar um filho através de uma serva, ela se submeteu a uma situação desagradável. O que ficou ainda mais desagradável para ela foi quando Agar, após ter concebido e engravidado, começou a zombar dela. Que tipo de zombaria será que foi? Não está relatado. Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos supor que Agar agora dissesse para Sarai: agora ele vai deixar você, vai ficar comigo, porque eu vou dar um filho para ele. Tu vai ver só. Agora ele vai ficar comigo, não vai ficar contigo. Imagina a esposa legítima de Abraão ouvindo isso. Imagina a esposa de Abraão sendo zombada. Ah, tu não pode gerar filhos, é? Pois é, eu posso. A tua deficiência, em comparação com a minha virtude, me coloca numa posição superior à sua. Pelo menos no entendimento errôneo de Agar. Pode falar, por favor? Talvez ela pensava muito mais nos interesses dela do que o relacionamento com ele. Talvez essa fosse a prioridade dela. Talvez ela nem tivesse. Sarai ou Agar? Tá falando? Talvez ela nem tivesse pensado algo que isso faria para o relacionamento dela. Talvez ela tivesse não focado nos próprios interesses. E ela não vai saber. Focada apenas nos seus próprios interesses. Acredito que ela deve ter arrependido toda essa história que eu comprei. Mas quais seriam esses interesses desse ponto de vista? Já que ela não podia, ela achou que o próprio meio de Deus. Em nenhum momento ela achou que ela ia perder a condição dela. Ela achou que seria desejada, né? De alguma forma, ela ficou. Que finalmente cumpriu o seu papel. Pode ser uma alternativa também, uma linha de raciocínio válida. Fato é que o erro de Sarai trouxe ao seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Então, irmãos, às vezes nos colocamos por nossas próprias escolhas em situações desagradáveis. Antes de dizer sim ou não, é fundamental que nós venhamos a orar e buscar a direção de Deus. Mas, assim, nesse momento, a Sara, ela também teve relação
ele já tinha a certeza. Mas ele não falou para ele que ia ser de outra mulher. Provavelmente ele não entendeu a mensagem que Deus passou. Não sei, ou talvez para ele agradar a Sara, mas ele também foi. Sim. É praticamente um caso similar ao do Éden, onde o homem não é tentado, mas é tentada a mulher, e depois a mulher leva o homem a pecar. Abraão fez uma aliança com Deus. Então, é por isso que eu falei, num relacionamento, se um dos cônjuges tem uma ideia ruim, ou faz uma coisa ruim, ou tem uma atitude ruim, não implica em que a outra parte vá junto. Pode ser que alguém tente frear a ideia. Não é porque um errou que o outro precisa errar também. Fato é que estavam impacientes. Sarai teve uma ideia que só no decorrer dela que a gente percebe que é ruim. Agora a gente já sabe de antemão que ela é ruim, né? A gente vê o resultado dela, mas a gente não consegue se colocar no lugar dela. Mas Abraão podia ter impedido, porque Abraão consente, e consentir no erro do outro nos torna participantes do mesmo erro. Por isso que a impaciência afeta os dois, por isso que o problema resulta no problema para os dois, um problema familiar. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Então note, irmãos, que ela era uma serva egípcia. Lembram quando eu falei para os irmãos? Eles foram para o Egito, quando teve a fome, eles foram para o Egito. Aí chegando lá, Abraão disse que ela era irmã dele, não esposa, depois sai de lá. Pois bem, quando eles estavam no Egito, provavelmente Agar foi agregada aos servos de Abraão. Provavelmente não está relatado, mas como o faraó a quer tomar por mulher, certamente quem ia servir as esposas do faraó era uma serva egípcia. Então, na cabeça de Agar, ela estava no Egito, na sua terra, teve que servir a uma estrangeira, é levado como escravo, porque quando é libertado de volta a Sarai, a serva dela vai junto. Então agora tem que servir ainda uma estrangeira, e agora peregrinando fora de sua terra. Ela não teve muita escolha sobre isso. Será que, através de tudo isso, ela não guardava uma mágoa? Será que ela não pensou que, finalmente, o Deus dela, o Deus egípcio, não tinha olhado para ela com misericórdia e ter feito agora ela ser senhora da sua própria serva? Será que não foi isso que estava no coração dela o tempo todo? Agora que se invertem os papéis, ela vê a oportunidade de se inverter nos papéis, de agora ela, que era minha serva, se eu gerar frutos e der descendência, ele não fica mais com ela, fica comigo, logo ela é minha serva. E eu estou por cima. Será que Deus faz assim? Exatamente. Na perspectiva dela, que era uma serva trazida do Egito, que agora servia a uma estrangeira em terra estranha, aos olhos dela, seria uma justa retribuição aos meus anos de serviço. A fuga de Agar. Mas isso não acabou bem, irmãos. Quando Agar despreza sua senhora, isso lhe causa problemas. E ela vai reclamar
para Abraão, como nós vemos o texto lá. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Ou seja, toda essa zombaria que ela está fazendo agora contra mim, todo esse escárnio que ela está fazendo contra mim, dizendo que, olha só, agora eu posso gerar e tu não pode gerar. Agora Abraão vai me querer e não vai te querer mais. Toda essa picuinha dentro da casa deles, Sarai está dizendo, seja sobre ti esse meu agravo. Ou seja, Sarai, que teve uma ideia ruim, que Abraão consentiu, agora bota toda a culpa em Abraão. Tá aí o problema e tem que resolver. Amados, independente de quem causou o problema, alguém tem que resolver o problema. Mas Abraão, novamente, não resolveu. O que Abraão responde para ela? Faz o que tu bem achar dos teus olhos. Vou deixar tu administrar essa situação aí. Eu não sei nem o que eu faço. Não sei se Abraão chegou num consenso de o que eu faço agora? Como é que eu vou mandar embora a mulher que vai me gerar um filho? Olha a situação que deu nessa família. Como é que Abraão vai mandar a mulher embora? Com a criança e tudo? Se ali está a promessa, talvez na cabeça de Abraão ele pensasse que ali estava a promessa, como é que eu vou mandar ele embora? E qual o agravo? O agravo de que uma união matrimonial entre dois que formaram uma só carne agora tem interferência na terceira. Claro que não vai ficar legal para alguém. Claro que alguém vai se sentir diminuído. O que o Senhor os fez, dois, uma só carne. Macho e fêmea os criou. Então já deu problema. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos, não o que é mal, o que é bom aos teus olhos. Não faz qualquer coisa, faz o que é bom aos teus olhos, dando ela uma carta branca para fazer o que ela julgasse melhor de ser feito. Afligiu a Sarai e ela fugiu de sua face. Então agora Sarai começa a afligi-la. Porque como é que ela ia afligi-la antes, sem ter autorização de Abraão, sendo que Agar agora estava esperando e carregando um filho que até então eles achavam que era o da promessa. Agora que Abraão disse que eu posso fazer o que eu achar bem aos meus olhos, pois agora que eu não vou mais levar desaforo para casa. Agora que eu vou começar a oprimir ela. Eu sou senhora dela. O que essa serva está pensando? Olha a confusão que está gerada nessa família. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Se ambas se dessem bem, poderiam ter cumprido assim o código de Hammurabi, a ponto de uma serva gerar um filho e ficar bem. Mas não foi esse o caso. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então Agar foge. Não é um relato então que ela é expulsa, ela foge nesse episódio. Grávida, não tinha ainda dado a luz ao seu filho. E ela vai para o deserto. Ponto 3, Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
Sempre que nós estivermos fugindo, note que o Senhor, ele chama ela pelo nome. Não é uma mulher qualquer. Ele a reconhece porque ele é o anjo do Senhor, ou seja, ele é o próprio Deus. E uma das aparições do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe quem ela é. Mas será que Agar sabe quem ela é? Ah, quem eu sou agora? Agora eu sou uma mulher fugida no deserto, grávida, uma pobre coitada. O anjo do Senhor lembra ela de quem ela é. O anjo do Senhor vai nos lembrando de quem nós somos, quando nos chama pelo nome. E o título que ela carregava, que era serva, permanece, serva de Sarai. O Senhor não diz que ela agora é senhora de Sarai. Ele diz, não, tu é serva de Sarai, lembra? Lembra quem tu é, lembra onde é que tu veio, lembra o que tu fazia. Isso vale para o desviado que se desviou, né? Lembra que tu ia na igreja? Lembra que tu congregava? Lembra que tu ministrava? Agora tu não está fazendo mais isso. Mas lembra? E o que o anjo do Senhor aconselha ela? E ela diz, venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Ela reconhece que Sarai é a senhora dela. Então o anjo lhe falou, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Normalmente é assim. Humilhado será exaltado. Então, na situação que ela estava, ela só tinha uma escolha, que fosse viável para ela. Voltar. A outra escolha era ficar sozinha. Ainda que estivesse numa fonte de água, teria água. Poderia ser que ela fosse presa de animais. Poderia ser que viessem mercadores até ali e levassem ela escrava, para uma mulher sozinha no deserto, grávida. Mas o anjo do Senhor disse para ela, volta para tua senhora e humilha-te debaixo da mão dela. Ou seja, volta lá para Sarai, pede perdão pelas coisas que falou, quis humilhar ela, engrandeceu o teu coração, mas te humilha debaixo da mão dela. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. Levando em consideração, irmãos, que o filho de Agar, filho de uma egípcia, foi Ismael, está no final da lição. Levando em consideração que Ismael é o pai dos muçulmanos, se essa mulher tivesse morrido no deserto, se a criança nunca tivesse nascido, para Israel era uma boa. Os cristãos, hoje perseguidos pelos muçulmanos, era uma boa. Não teria sido assassinado. Mas o Senhor não impediu que Hitler nascesse. O Senhor não impediu. O Senhor não impede as coisas de acontecerem, as coisas que não são da vontade dele. Ele faz a vontade dele. O porquê, na eternidade, teremos algumas respostas. Enquanto na terra, precisamos confiar e crer que o Senhor faz aquilo que é da vontade dele e a vontade dele é boa, perfeita. Os árabes são descendentes de Ismael. Haverá também uma promessa para Agar, mas ela precisará retornar e humilhar-se perante sua senhora. No ponto 3, para nós encerrarmos, o Deus que conduz a história, o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Então o nome da criança é Ismael, e o significado de Ismael é Deus ouviu. Deus ouviu o quê? Deus ouviu a angústia, a agonia, o clamor de Sarai. Mesmo que talvez nos
no seu interior, ela tivesse buscado um outro Deus de seus antepassados do Egito. Perdão, falei Sarai? Isso, Agar. O filho de Agar é Ismael, o qual é Deus ouvido. Ponto 2. Tudo conforme a soberana vontade. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai mesmo em avançada idade. Ele teve seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. Em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abraão, que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Mesmo diante do erro, mesmo diante da impaciência, eles tiveram um resultado negativo. Mas Deus, no decorrer da história, ainda fez cumprir sua promessa na vida de Abraão e Sarai, quando Deus muda o nome deles, e daí eles têm o filho, portanto, da promessa. Ponto 3, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu para o deserto. Assim não desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, o Deus de seus senhores, o Deus que chamou o seu senhor de uma terra longínqua, a qual certamente ela ouviu a história. Mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão e Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando a sua paz, obtendo a sua força e recebendo sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Vamos ler agora, irmãos, para encerrar, Gálatas 4, que vai falar dessas duas genealogias ali. Carta de Paulo aos Gálatas, quando os Gálatas estavam tentando sair da graça e voltando para os rudimentos da lei. Os filhos de Deus, 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Aqui, perdão. 4:21. Digo-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito.
O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aqui entra em confronto as duas alianças a respeito de Isaac e a respeito de Ismael. Quando o filho da escrava, nós somos filhos da escravidão do nosso corpo terreno, irmão. Somos escravos das nossas vontades. Mas em Cristo somos novas criaturas. E em Cristo, sim, fazemos parte da promessa de Deus, dada também a Abraão, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. O irmão Nilson gostaria de passar aqui, por gentileza, ver a conclusão, fazer as perguntas, por favor. Desde já eu agradeço aos irmãos pela oportunidade e obrigado por terem me suportado mais uma aula. Deus abençoe. Pai, Senhor, meus irmãos, vamos ler a conclusão, né? Aos anos passava Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento da promessa de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse a sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano da sua esposa. E o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. Um patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história, como afirmamos o profeta Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Né? Quando Deus opera, né? Para Deus, o seu propósito, ele jamais ele vai deixar de fazer na vida de cada um de nós. Quando Deus escolhe e tem os seus a sua forma de agir na nossa vida, né? Jamais sairá do seu propósito, porque Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente está numa situação e quer que agimos por nossas próprias forças e por nosso próprio entendimento. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Abraão e, e Saraí, eles também, né? O tempo foi 10 anos, né? Esperando uma promessa e eles perderam a paciência, né? Às vezes a gente passa, Deus promete algo para nós e a gente querendo que aconteça de imediato, mas não é assim as coisas de Deus que acontecem na nossa vida. E às vezes Deus cumpre de imediato e outros não. E às vezes não temos paciência. Até numa fila, a gente vai pagar um boleto numa lotérica no banco. Quando passa muito tempo, a gente fica impaciente, não é verdade? Imagina 10 anos esperando uma promessa de Deus. Mas isso é uma reflexão que quem está confiando em Deus tem que esperar na sua vontade, no seu efetuar na nossa vida. Porque se você crê em Deus, você tem que esperar. Porque o tempo é dele, né? E jamais a gente pode apressar. O rio, quando se apressa, o que é que acontece? Dá enchente, né? Então o rio ele percorre o seu percurso naturalmente. Ele vai naturalmente para o mar, deságua no mar. Mas quando se apressa a água, acontece algo de grande
revelia e de grande poder da natureza que destrói tudo. Então, essa é a nossa vida. A gente tem que esperar em Deus em todas as circunstâncias. Que seja uma promessa ou uma sua oração que você fez, você tem que orar, confiar e esperar. Porque Deus, ele ouve as nossas orações. Ele vai ter o seu tempo determinado para cumprir na minha e na tua vida as suas promessas. Amém? Vamos ver agora o questionário. O primeiro diz assim: segunda lição que Deus usa para forjar o nosso caráter. Pode responder. O tempo da espera. É verdade. A segunda pergunta. O que acontece quando deixamos impaciência tomar o nosso coração? Tá vendo? Concorda? É verdade, né? Quando a gente fica impaciente e age da nossa própria natureza, e a decisão, às vezes, que tomamos, às vezes, o que acontece, né? Erros, né? Tomar decisão com cabeça quente, o que acontece? Depois que aconteceu a tragédia, aí vem o arrependimento e já é tarde demais. Então, em todas as circunstâncias que você estiver passando, nunca toma uma decisão quando estiver com a cabeça quente. Deixe passar aquela situação e depois pense, imagine para tomar uma direção. Amém? Terceiro, segundo o Salmo 40, verso 1, como devemos esperar? Com paciência, né? Esperar em Deus com paciência não é fácil, né? Mas tem outra alternativa. A quarta, quais foram as primeiras consequências do erro de Saraí? Não deixa mas é a competição e a soberba, né? O quinto, como deveria se chamar o filho de Abraão com H? A qual significado do seu nome? Isso mesmo. Concorda? Amém. Assim concluímos, né, irmãos? Vocês estão de parabéns, né? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer. Tem algum aviso, César? Quinta-feira, o culto da vitória, né? Domingo, culto público. E os irmãos continuem, né? Mesmo com a sua pouca força, mas não deixe de vir, né, irmãos? É muito importante. A gente aprendendo. Nem todo mundo sabe tudo, todas as coisas, né? E cada missão tem um ensinamento, tem um detalhe que devemos sempre, né? Aprender, né? Porque o tempo está cada dia mais difícil e muitos não buscam a presença de Deus a também buscar os seus conhecimentos, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu, te agradecemos, Senhor, por esse ensinamento. Abençoa o teu servo, Senhor, que fez e ministrou tua palavra, Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, assim que trouxemos em paz e leve em paz para os nossos lares, no nome santo de Jesus. Amém.